Figura e fundo é um conceito criado por alemães em 1920. Eu não vou falar o nome dos caras aqui, mas foi esse cara aqui, ó, o Max, que criou o que é o conceito de figura e fundo. Figura e fundo nada mais é que um conceito que está dentro da teoria da Gestalt. A teoria da Gestalt as pessoas às vezes confundem com figura e fundo. Olha essa figura aí que está aí na tela. O que você acha que é isso? É uma árvore? É um macaco e um tigre? O que você vê dentro daí? Essa imagem que eu apresentei para você, na verdade, é um conceito do que é a figura e fundo que está dentro da teoria da Gestalt. Desde sempre, figura e fundo é usada na publicidade, mas nem sempre foi usada para o bem. Hitler, por exemplo, usou a figura e fundo nos seus meios midiáticos para poder disseminar o ódio que ele queria ali, naquela exclusão das pessoas. Figura e fundo também foi usado por meios midiáticos nos anos 70, 80, 90, 2000 e até hoje eles usam esse meio. O que foi isso? Esse conceito de figura e fundo tenta explicar o que significa a nossa percepção que temos do meio. A figura, ela sempre vai estar ligada com a nossa atenção, porque a gente tem alguns níveis de consciência, que é o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Então a figura sempre vai estar no nosso consciente, na nossa atenção. O fundo vai estar no nosso pré-consciente. Tá ali, a gente às vezes não percebe, mas ele está presente. Um outro exemplo que eu poderia dar para você também, mais básico, seria: eu sou a figura e esse fundo aqui é o fundo. Então, imagina, beba café, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Isso daqui está no fundo. Também é uma maneira de explicar o que é a figura e o fundo. Isso vai estar no seu subconsciente, por exemplo. Talvez você lembre dessa mensagem em algum momento, assim, em uma maneira que você esteja olhando o pôr do sol. Ou de repente você tá de manhã assistindo Psiconamente e fica com uma vontade tremenda de beber um cafezinho. Melita, patrocina nós, pô! E no conceito do figura e fundo, dentro da terapia, da psicoterapia, isso significa das necessidades que a gente enxerga na nossa vida. A figura, no caso, seria a gente colocar nossas necessidades no fator predominante da nossa vida. Mas muitas vezes a gente não faz isso. Então a gente deixa as necessidades no nosso fundo e deixa a figura, por exemplo, fazer as coisas para os outros, resolver os estresses que a gente tem que resolver, trabalhar para chefe chato, não seguir nosso propósito. Então nossas necessidades reais ficam no fundo e a gente não segue o que gostaria. E esse processo de figura e fundo, ele alterna a todo momento. Então, na verdade, a figura vai ser sempre aquilo que está na nossa atenção e o fundo vai ser aquilo que está à nossa volta, no nosso contexto, mas nem sempre a gente consegue perceber, mas o nosso inconsciente está absorvendo. Toma uma paulada! Um outro exemplo, eu estou gravando aqui, olhando a câmera. De repente, eu sinto sede. A minha figura não é mais a câmera, a minha figura se torna um copo d'água. Muito obrigado. Nice. Mas o engraçado disso é a gente ver que a figura muitas vezes também tem um símbolo diferente em cima. Se eu tenho um copo d'água e tá pegando fogo, essa água não se torna mais para matar minha sede. Essa água agora ela é para apagar o fogo. Então a figura também alterna o significado do objeto. Confuso, né? Mas é legal isso. É muito legal de você estudar e perceber um pouco sobre. E voltando à publicidade, o Hitler usou estratégias muito semelhantes da figura e fundo, que foi o quê? Ele pegava os meios midiáticos e ele inseria mensagens racistas, excluindo essas pessoas, e com isso ele trazia toda essa mensagem no fundo e fazia com que a figura, que era a guerra, se tornasse uma coisa boa. E um exemplo muito prático que acontece assim desde os anos aí que eu nasci até hoje, 2018, os filmes hollywoodianos passando o russo como vilão, e eles trazem essa mensagem de fundo para criar essa rivalidade, né? É muito interessante a gente perceber o quanto isso acontece até hoje em dia nos McDonald's, nos fast foods, até um uniforme de uma empresa, de um patrocínio, está trazendo no fundo uma mensagem de que você conhece aquela marca. Você vai olhar e vai ter uma sensação de identidade com aquela marca. O marketing usa muito isso. E você pode acreditar e ter certeza de que agora essa amizadezinha que o Trump está fazendo aí com a Rússia vai mudar muito os roteiros dos filmes. As propagandas de marketing têm o intuito de gerar demanda para as pessoas, porque ela começa a passar, por exemplo, um vídeo da Quali que está com a família ali, toda linda, comendo manteiga. Isso daí, na verdade, é a figura, a gente tem que se atentar a isso. Mas o fundo disso é o quê? Compre, compre, compre. Porque imagina se as pessoas colocassem igual o Polishop. Compre isso, não ia funcionar. Porque está na nossa consciência e eles sabem que isso não funciona. Então eles colocam esse compre no fundo. Mas a Polishop não deixa de ter suas estratégias. Ela começa a colocar necessidades que às vezes a gente nem precisa. Limpe seu dente com um jato d'água que ele vai tirar todas as cáries aqui, ó. Limpe o telhado aqui com
o seu gancho de água, enfim, eles dão vários exemplos, criam várias necessidades para as pessoas para poder fazer com que elas tenham desejo de comprar. E é aí que eles mexem com a figura e fundo. Tá vendo a manipulação do fundo para justificar a figura? Propagandas como Jequiti, foram proibidas pela CONAR também, porque eles acreditavam que esses tipos de propagandas manipulavam o subconsciente das pessoas. E o vídeo de hoje foi um pouco sobre essa questão da teoria da figura e fundo que foram criados por esses alemães e o quanto é usado atualmente até hoje, o quanto pode explicar muitos contextos que vivemos no nosso dia a dia, desde as nossas necessidades até uma propaganda na TV. E ter consciência disso é muito importante pra gente não se deixar levar. É isso aí, galera. Eu sou Daniel Ferraz, eu sou psicólogo e eu espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta, é isso aí, me chama... Gente do céu. Mas é isso aí, galera. Eu espero que vocês gostem. Até semana que vem.